a sua apresentação, a gente dá uma chamadinha no áudio, pode ser? Pode ser, sim. Quando der os 20 minutos, eu te aviso. Tranquilo, professora? Tranquilo, tranquilo. Então, eu vou franquear a palavra à professora Eliane. Fique à vontade e bora trabalhar. Certo, vamos lá. Segundo a minha amiga, que agora eu me perdi, que eu não sei. Tainá, minha flor, como foi que você disse que era para fazer, que eu já me perdi? Ali embaixo, no menuzinho, clica na setinha, no quadrado com uma setinha. Espera aí, viu? Cancelar as mídias. Aí eu vou para a janela, não é isso? Isso. Deixa eu ver agora. Estão me vendo, povo? A minha projeção? Estamos. Pronto. Boa noite, né, a todos e a todas. Um agradecimento assim muito especial à Rita, que é minha colega, né, de curso, de um coração gigante. Agradecer aos mediadores, né? Essa conversa informal também serve para, digamos assim, descontrair, né? E aí eu trago logo assim no corpo da imagem, né? Para esse quarto encontro, né? Sinalizando algumas ideias. Como já fui apresentada, eu sou mestranda, né, do Prof. Filo, do IF Sertão. Digamos assim, meu tema, né, o currículo de Pernambuco e esse impacto do ensino na filosofia aos jovens indígenas escolarizados. Coordenador do curso, né, que esteve presente logo no início, é professor Gabriel Cafuri, meu orientador é professor Eduardo Vergolino e o meu coorientador, Roberto Ribeiro. Dentro dessa conjuntura, esses jovens indígenas que eu vou trazer para campo de discussão, os jovens indígenas da etnia Pancararu, a escola, que é o campo da minha pesquisa, vamos dizer assim, é a escola de referência de ensino médio, João Batista de Vasconcelos, é uma escola da rede estadual no município de Itacaratu. E aí a discussão, né, que trouxe para compartilhar, é sobre o currículo de Pernambuco. Só para um pouco uma questão da visualização, né, as aldeias indígenas Pancararus, ela está situada no município de Itacaratu, Jatobá e Petrolândia. Hoje elas são distribuídas em 13 aldeias. No município de Itacaratu, nós temos 30 escolas, 8 escolas elas atendem o ensino médio. Dessas 8, 4 estão situadas no espaço rural e dessas outras 4 no espaço urbano. Dentre essas 4 do espaço urbano está a escola de referência João Batista de Vasconcelos, que é a escola que eu trabalho. E aí, assim, para trazer para campo de discussão, dentro dessa inquietação, que é o currículo, que é o ensino da filosofia, que é a formação do jovem, né, em especial do jovem indígena, não poderia trazer essa discussão sem pensar em 2 elementos que vão nortear, digamos assim, a educação escolar indígena, né? Digamos assim, o referencial curricular nacional para as escolas indígenas, que ele vai trazer em seu arcabouço, né, todo esse processo, todos os marcos legais que tentam, digamos assim, resguardar os direitos, a manutenção da cultura dos povos tradicionais. E eu gosto de dizer e pensar que, quando eu uso esse termo, eu acho que é um termo até, digamos assim, pequeno, diante do gigante que é todo esse processo de construção de cultura. E aí, uma coisa que chama bastante atenção é que o parecer 14, também do ano de 99, ele traz a informação de que
digamos assim, a materialidade, digamos, a construção sistemática vai ficar a cargo das redes estaduais. E aí a gente já tem que pensar que educação eu tenho dentro dessas escolas. E se toda essa construção ela vai perpassar e que vai ganhar um outro corpo a partir da Constituição de 88, e se nós pensarmos hoje quanto escola, quanto rede, o que mudou efetivamente com relação ao currículo, com relação ao ensino de filosofia e com esse respeito, essa valorização dessa cultura e desse conhecimento e dessa filosofia dos povos originários. Esse é o grande desafio. Por quê? Porque a perspectiva de uma educação escolar indígena, ela vai perpassar as aldeias. Ela perpassa o território, ela perpassa os campos, digamos assim, os espaços geográficos, porque ela é uma educação que deve abranger algumas características específicas, garantindo a interculturalidade, um ensino bilíngue, uma educação voltada para a valorização comunitária, que seja local e que seja diversificada. Se eu pensar que no estado de Pernambuco nós temos outras etnias, então eu já tenho de pensar até que ponto o currículo de Pernambuco ela resguarda ou protege esses direitos. E aí isso já gera uma inquietação. Como a filosofia ela vai, quanto unidade curricular ou quanto disciplina, ela é um espaço de debate, ela é um espaço de discussão, até que ponto também isso é resguardado? E aí nós temos um outro problema. O currículo de Pernambuco, o novo currículo para o ensino médio, ele nos vai dizer, ele vai afirmar que essa educação, essa, digamos assim, essa cultura afro e indígena, ela deve estar articulada com os outros componentes. E o que eu acho interessante é que, quando ele diz isso, ele coloca dentro do mesmo grupo a cultura afro e a cultura indígena, sem analisar a especificidade de cada uma delas. Sendo assim, como eu vou resguardar o ensino da filosofia, como eu vou resguardar essa valorização dessa cultura, como eu vou contribuir para que esse jovem que vem para a minha escola, que sai de suas aldeias, ele vai continuar essa discussão que vai potencializar ele construir a sua identidade ou ressignificar essa identidade independente dos espaços que eu faço parte. E aí nós temos o currículo, né, que vai sofrer esse grande impacto, né, o novo currículo de Pernambuco, ele vem se materializar para as nossas escolas da rede estadual, né, em 2021. Nós estamos no 2º ano de sua implementação, e esse currículo, como já foi discutido, né, o que eu tenho acompanhado dos debates nas outras salas, ele é um currículo que vem, digamos assim, a partir de uma filosofia, né, da base curricular comum, nacional curricular comum, e que não garante, não valoriza e não respeita a tradicionalidade e a cultura dos povos originários e tantos outros povos, porque nós temos de pensar que nós estamos em um estado
que ele é um país, aliás, de uma dimensão continental, e que em nenhum momento as minorias, ou a voz das minorias, ela é ouvida. É muita luta e é muita resistência para que isso aconteça. E aí todos esses elementos, ele vem perpassando a partir de uma concepção, não é? Ou de uma discussão, que aí eu trago como dois elementos, um elemento de Jecupé, quando ele diz assim, que todo o conhecimento, todas as transformações é possível a partir de uma valorização da natureza, a partir da valorização das experiências, que estão sendo colocados de lado. E que essa filosofia que traz no arcabouço a BNCC, ela cria uma falsa ilusão de que, ao contrário do que nós, professores de sala de aula, principalmente com a questão da supressão das aulas, né, da redução da carga horária, ela vai ser, digamos assim, revisitada pelas outras disciplinas. E nós sabemos quanto professor de sala de aula, se não trouxermos esses elementos bem consolidado, bem amarrado, vai precisar de muita sensibilidade para que esses temas sejam trazidos para o espaço de sala de aula. E o mais grave é que nós percebemos que essa falsa ilusão, ela vai trazer embutida dentro dela aquelas cobranças externas e sequenciadas por o órgão formador, pelas estruturas que constrói esse processo educativo e que não é levado em conta. E aí nós temos uma grande preocupação. Quando se traz a questão da formação continuada para o professor, da formação e de se fazer na sala um espaço de debate, existe essa preocupação. E aí, qual é, digamos assim, o que eu pretendo perpassar todos os elementos? O meu orientador, ele propôs como desafio, e foi um grande desafio, trazer um pouquinho sobre a concepção do desconstrutivismo de Jacques Derrida. E aí, assim, para mim tem sido um grande desafio, porque, particularmente, eu considero a leitura dele muito complexa, mas a essência que ele traz embutido dentro do livro Gramatologia são alguns elementos que nós podemos trazer para campo de debate com o que está acontecendo com os nossos jovens. Esse jovem indígena escolarizado que sai do espaço rural, que sai de suas aldeias e que vem para a nossa escola, ele traz dentro de si, né, as filosofias que é vivenciado nas aldeias, mas que também dentro do espaço urbano que ele passa a fazer parte, muitas vezes ele não tem essa vivência ou essa filosofia respeitada. Ou ele busca suprimir porque ele não encontra dentro desse espaço um espaço de fala, um espaço de debate. E isso é um grande desafio para a filosofia. E desconstruir essas estruturas que nos são impostas e que muitas vezes são repassadas por todo o grupo que faz parte da escola é um grande desafio. Nesse processo de construção do projeto e agora no início da caminhada, né, no finalzinho da caminhada desse primeiro ano que compõe esse mestrado, né, onde nós estamos já no processo de finalizar esse primeiro ciclo, nós temos aí a construção dessa dissertação. E aí, quais elementos ou que, digamos assim, produto eu espero conseguir?
Durante esse ano, quando já adentrei no Prof. Filo, e eu fui pensando em que produto obter nessa construção dessa identidade, nessa vivência do currículo, que aí a gente já tem a grande interrogação, né? Porque o edital, ele vai, digamos assim, ele que saiu agora esse ano, não lembro se foi em março ou se foi em abril, né? Ele suspende o cronograma de implantação da BNCC e dos currículos. E aí, o que será? Né? Nós aí temos mais um desafio. O que será da nossa disciplina? Porque ela sempre já é construído, né, culturalmente, a concepção que a filosofia não é importante. Né? Eu costumo brincar com os professores das disciplinas, que também ele tem uma carga muito grande, principalmente língua portuguesa e matemática, que eu brinco com eles, que eu digo assim, olha, a filosofia está aí, para nos ajudar a construir uma aula diferente. E aí, esse ano ele está sendo meio que um laboratório, que produto, como fazer. E aí eu já comecei, junto com os meus alunos, os alunos que são provenientes das aldeias, nós começamos a construir alguns vídeos que nós queremos, mais tarde, transformá-lo em um pequeno curta, para documentar todo esse processo de construção dessa identidade. E esse processo de construção dessa identidade, que é o que eu quero como produto, não sei como eu vou, digamos assim, que também está no processo de construção nesse ano de laboratório, eu fico imaginando e eu fico pensando que vai permitir ao meu aluno, que muitas vezes não encontra dentro desses espaços, que não são suas aldeias, um espaço de fala, eles possam desconstruir a concepção eurocêntrica e neoliberal dessa minoria incapaz, dessa minoria de cultura igual, dessa minoria de identidade igual, eu posso mostrar, e eles possam mostrar das identidades diferentes, das características diferentes e das peculiaridades e singularidades da nossa região, especificamente, né, de suas aldeias e da etnia Pancararu. Alguns autores eu vou trazer para campo de discussão, né, como Brandão, Deleuze, Delores, Jecupé e Krenak. São alguns autores que estou trazendo para próximo a mim, para versar com as concepções de Jacques Derrida, para que eu possa construir, junto com os meus alunos, junto com os meus colegas de trabalho, uma concepção do poder ser e fazer filosofia, em especial com os meus estudantes da área indígena. E aí, por fim, né, o mestrado ele tem sido um grande desafio também, porque, como professora de sala de aula, né, a gente não tem um afastamento total, 100% da nossa carga horária para fazer o curso, então tem permitido um diálogo com as academias. E aí tem trazido também uma outra preocupação, que eu venho discutindo muito com os colegas, que nós temos agora, né, um outro desafio para o nosso jovem, nós quanto escola, nós temos o jovem que está vivendo dentro do espaço escolar, com duas realidades de currículo. Eu tenho, em Pernambuco, uma turma de terceiro ano vivenciando o referencial, primeiro e segundo ano, o currículo para o novo ensino médio, e nós temos as avaliações externas, que 80% do alunado da escola de referência e praticamente 100% dos jovens indígenas que fazem parte da minha escola,
porém a gente não percebe nenhuma mudança consistente. E o MEC já sinalizou, né, que para o próximo ano nós teremos ainda um Enem, por exemplo, com esse mesmo formato. E aí a gente já se pergunta, e nós temos, né, o aluno do primeiro e segundo ano que já teve a supressão de alguns conteúdos e de algumas disciplinas. O que será, né, como eu pontuei no slide anterior, e agora, o que será da nossa filosofia? O que será da nossa educação e como será enxergada, né, essa educação para os nossos jovens, para especificamente para essas minorias, no meu caso, os povos originários. Uma boa noite e obrigado. Obrigada, professora Eliane.